Olá, no ar mais um Clipping eletrônico e hoje nós vamos falar sobre o surto de febre amarela que vem preocupando a população. O governo de São Paulo antecipou para o dia 29 agora de janeiro a campanha de vacinação fracionada. Mas antes mesmo da campanha começar, os postos de saúde já estão lotados e as filas para quem quer tomar a vacina com a dose convencional pode durar horas. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, subiu de 13 para 21 o número de mortes por febre amarela silvestre aqui no estado. Bom, e para falar com a gente sobre todas essas questões que envolvem a doença, eu recebo hoje a Rosa Maria Dias Nakazaki, que é diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa. Olá, Rosa, tudo bem? Prazer recebê-la. Boa tarde, prazer também estar aqui. Bom, com a gente também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Renato Kifuri. Olá, Renato, obrigado também pela participação. Obrigado, Felipe. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Prazer é nosso. Completando aqui a nossa mesa, o infectologista da Santa Casa de São Paulo, o Rodrigo Contreira. Rodrigo, seja bem-vindo também. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. Lembrando que você pode participar do programa enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 3396-4944. Bom, vamos lá, vamos dar início a um assunto aí, tem muitas questões para serem discutidas. As notícias chegam a todo instante, a que está mais fresquinha aqui, eu acho que é a que saiu hoje, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, incluiu todo o estado de São Paulo em área de risco de febre amarela, né? A Organização Mundial da Saúde passou a considerar o estado inteiro como área de risco para a doença. São muitas questões aqui, vamos começar do básico, tentar entender um pouquinho o que é a febre amarela, quais são os sintomas, para então a gente dar aí um ponto de partida para todas as questões que envolvem o assunto. Quem gostaria de começar aí dando um panorama para a gente do que é a febre amarela, os principais sintomas? Acho que é importante, Felipe, destacar, a febre amarela é uma arbovirose, que é uma doença transmitida por mosquito. Então, entre outras, dengue, chikungunya, zika vírus, a febre amarela também tem um mosquito como vetor, como transmissor da doença. Existem dois ciclos que a gente precisa deixar claro isso para os nossos telespectadores, que é o ciclo silvestre, aquela onde faz parte da natureza, o macaco adoece, umas espécies de mosquitos da selva picam o macaco doente e transmite de um macaco para outro, para um primata, no caso macacos, para outro. O homem faz parte desse ciclo acidentalmente, quando ele invade as matas, quando a gente vê nossa situação de urbanização caminhando em direção às matas, em condomínios, o que a gente percebe é que esse homem, sem vacina, o ser humano invade uma área silvestre e eventualmente, nós somos acidentalmente participantes desse ciclo silvestre. Outra grande preocupação, que é o que a gente vai tentar evitar aqui nas nossas ações de imunização, é evitar que esse homem que venha para as grandes cidades comece a ver outro tipo de transmissão, pelo Aedes aegypti, aquele mosquito que a gente já conhece bem, transmitido de um homem para um outro aqui dentro de áreas urbanas. Esse é o ciclo urbano da febre amarela, que nós estamos livres deles desde 1942. Então, os casos hoje que nós reportamos no Brasil, desde o ano passado, da epidemia do ano passado, são todos de febre amarela silvestre, ou seja, eventos, seres humanos que invadem regiões de mata sem imunização e que acabam participando desse ciclo eventual do ciclo silvestre da doença. Quer dizer, o que muda, então, para a gente entender, a doença é a mesma, o que muda aí entre a silvestre e a urbana é justamente o vetor, o mosquito que vai fazer... O mosquito muda, mas a forma de transmissão também. Eu adquiri entrando em zona de mata, em zona silvestre da doença. Eu não adquiri estando na região urbana, onde ainda nós não temos circulação do vírus nas áreas urbanas. Uhum. Bom, e aí então, por isso que é tão importante essa questão da vacinação, que a gente vê agora aí a população horas aí na fila para tomar essa vacina, enquanto ainda também a dose convencional, A gente vai ter a campanha da dose fracionada. Qual a opinião de vocês em relação a essa dose fracionada, na verdade, 20% da dose total, Ou seja, a dose fracionada aí, a dose inteira daria para vacinar 4 pessoas, é isso? 5 pessoas, aproximadamente. O que a gente precisa entender, que é importante esclarecer para a população também, é que essa dose fracionada é uma dose, antes de mais nada, segura. É uma dose que consiste na mesma vacina, Ela não é uma vacina diferente, ela não é uma nova vacina, ela é a mesma vacina de vírus vivo atenuado, que é um vírus, vivo, por isso que existem algumas contraindicações, que nós vamos falar adiante,
mas a vacina ela é preconizada com as mesmas indicações e contraindicações que a vacina inteira, que é a dose plena. Um histórico interessante para se fazer sobre isso também é que a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, já tem estipulado que a vacina, a dose cheia de vacina para a febre amarela, a dose total, que é essa dose que nós estamos habituados a aplicar, é a vacina que vai se usar para a vida toda. O período de imunidade que o indivíduo adquire é para a vida toda. Alguns estudos já mostram que essa imunização é uma imunização prolongada, né? A vacina fracionada não tem essa característica. Ela é uma vacina onde o tempo de imunização, segundo os estudos, é menor, em torno de 8 anos, que conferiria uma proteção ao indivíduo. Ou seja, em algum momento após esse período, vai ter que se orientar uma revacinação. Essa questão de revacinar pode ser um pouco conflitante muitas vezes, porque a gente tem que colocar isso em pauta também, né? Pessoas que vão ter que emitir certificados para viagens internacionais, algumas pessoas que têm deficiências de imunidade, mas que podem receber a vacina. Existem alguns subgrupos da população que podem tomar a vacina e devem tomar a vacina com a dose total e não com a dose fracionada, né? Antigamente, o que se falava muito, que a vacina ela tinha que ser feita uma dose de reforço, né? A gente muitas vezes falava, tem depois de 10 anos revacinar. Sim. Hoje isso não acontece mais. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu realmente que não é necessária essa dose de reforço. Então, quem vacinou com a dose plena não precisa tomar dose de reforço, nem tomar dose gradual, não tem nenhuma, está vacinado, o indivíduo está vacinado. O problema é para quem nunca vacinou. Então, uma coisa interessante que nós estávamos comentando é justamente em relação a isso, né, do ciclo urbano e do ciclo silvestre. As pessoas precisam entender o seguinte, que a doença, ela tem um comportamento muito próximo das regiões urbanas. Então, todo esse investimento em vacinação é para justamente limitar a entrada do vírus no ambiente urbano. Porque, embora os mosquitos sejam diferentes, o Aedes aegypti, que está no ambiente urbano, está muito adaptado à população, a acometer a população urbana. Então, chegando esse vírus no ambiente urbano, o risco é muito alto da gente ter uma recrudescência da chamada doença urbana, que a última vez que aconteceu foi justamente no Acre, em Sena Madureira, em 1942. Né? Então, já faz Como tempo. fica por isso? Claro. Uma parte, Felipe, deixar claro, eu acho que o Rodrigo comentou bem, que essa dose fracionada, nós não conhecemos a duração da proteção. É pelo menos 8, 9 anos. Pode ser que nem precisemos revacinar. Então, não é que vamos ter que dar uma dose de reforço daqui a 8 a 9 anos. Os estudos feitos com essa concentração da vacina mostram, já acompanhados pacientes vacinados há 8, 9 anos atrás, evidenciam proteção depois de 9 anos ainda, 8 a 9 anos. Então, nós não sabemos se a revacinação precisará ser feita e nem quando precisará ser feita, com 10, com 15, com 20. Esses estudos serão acompanhados para nos dizer se essa vacina, essa dose fracionada, né, Rodrigo? Ela vai precisar ou não de revacinação e com que intervalo? Né? E tem uma outra questão aí, que essa dose fracionada, ela não tem aí o aval da OMS, né? A OMS não tem. Diz que vai, mas a OMS diz que tem que fazer mais estudos para ver a continuidade de estudos e houve na prática, né, o resultado na África, né, que foram vacinadas, não lembro aqui exatamente o número, mas assim, uma quantidade grande de pessoas e conteve o avanço do vírus. Eu acho que isso é um resultado prático com os estudos que permanecerão. Quer dizer, é a mesma coisa a vacina que a gente tem padrão hoje, que necessitava, né, de um reforço, e aí os estudos vão mostrando que você não precisava mais fazer o reforço. Acho que é a mesma situação, é o acompanhamento, né, do uso da dose, depois os estudos que vão ser feitos sobre essa população vacinada, que vai nos dizer se vai precisar ou não termos um reforço. Esse fracionamento, Felipe, a Rosa disse bem, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde preconiza o uso de dose recomendada exatamente nessas situações. A primeira experiência na República Democrática do Congo e algumas regiões da Angola foi uma solicitação da Organização Mundial da Saúde no momento de uma grande epidemia, onde milhões de doses eram necessárias e não havia abastecimento, produção suficiente de vacina. Mas então, hoje viajar para países que não... Aí é uma certificação que depende mais burocraticamente do que uma questão técnica e científica. Então, a questão da vacinação
com dose fracionada, é uma recomendação. Nós temos não só dados de estudos, como a gente fala que as pessoas continuam protegidas, como a Rosa bem destacou, experiência de mundo real, né? Mundo efetivo. Epidemias da África foram controladas com esse tipo de dose. Então, a vacina é segura e funciona para conter esses surtos. Para a emissão de certificado internacional que você tocou no assunto, isso é importante, ainda não há uma normatização dos países. É uma questão muito mais... Como a certificação é vitalícia, aquele certificado hoje vale para a vida toda, e a gente não conhece se essa vacina vai precisar de reforço ou não, ainda há uma recomendação de você ser registrado com dose plena, né? Por enquanto, ainda não, né? Como é que fica o caso? A pessoa toma essa dose fracionada agora, aí daqui 1, 2 anos ela vai fazer uma viagem para um país ou para uma região que necessita da dose integral. Como é que fica essa situação? Ela precisa receber outra dose, ela deve receber outra dose, e se tiver uma viagem urgente, o intervalo mínimo é de 30 dias entre a dose fracionada e uma dose integral. Para receber a dose plena, integral, ela precisa apresentar o seu comprovante de viagem, a emissão da passagem, do ticket, só para você que está nesses municípios onde estão sendo recomendadas doses fracionadas, se você precisa fazer uma viagem para um país que exige o seu certificado de vacinação internacional, você vai precisar receber a dose plena. E aí você precisará ter 30 dias de intervalo entre uma dose fracionada e uma dose plena para você depois emitir o seu certificado. E no município de São Paulo nós temos as unidades que emitem o certificado internacional. Sim. Né? São 82 unidades que nós temos que fazem vacinação para viajantes, né? E inclusive clínicas privadas também podem emitir. Podem emitir. Então a pessoa tem que ter saber dessa possibilidade dela, essa programação. Até porque ela também não toma a vacina na véspera de viajar. Isso é importante a gente estar lembrando, né? Sim. Tanto a vacina para viajar, ela tem que ser tomada 10 dias antes. Porque ela leva um tempo aí para ter essa eficácia de 100%. Exatamente. Para produzir os anticorpos, né? E deixar o indivíduo protegido. É importante as pessoas terem o certificado na carteirinha de vacinação, algum certificado que mostre se elas tomaram a dose fracionada ou se elas tomaram a dose plena. Por quê? Para não tomar desnecessariamente, por exemplo, 2 doses plenas. Então, será colocado, né, na vacinação fracionada, será colocado um selo dizendo que essa dose foi a fracionada, a data, né, as informações normais de lote e tudo mais, vai estar sendo informado, é um selo que será colocado na carteira. É uma preocupação com essa questão aí também de datas, que a gente está chegando aí no carnaval, muitas pessoas vão viajar e também não pode deixar para a última hora para tomar essa Acho que isso é importante, né? Acho que existem pessoas que sabem qual é o seu hábito, o seu movimento de vida e prevêem essa possibilidade de viagens, né? Outras pessoas, às vezes, não sabem avaliar, né, dada a mudança de que territórios você está definindo como risco, e vão habitualmente para o seu sítio, né? Muito pouco que aconteceu com alguns dos casos que estamos tendo. Né? E principalmente Mariporã e outros municípios no entorno, onde você tem, às vezes, uma chácara, um sítio, um hotel, alguma coisa, e você não se preveniu, não tomou vacina antes de ir. Eu acho que agora vai ficando cada vez mais claro quais são esses territórios, as pessoas vão se habituando mais com isso, porque essa informação já é disponível antes, né? Quais os locais necessário vacinar anteriormente. Mas nem sempre é como o colega estava falando, né? O urbano foi entrando dentro, né, da mata, e aí você vai modificando esse caráter, esse limite entre o urbano rural e rural silvestre. Exatamente. Então há uma dificuldade de dizer, né? Vou para Marcilac. Então, ali é urbano ou é silvestre? A região é interessante esse aspecto, Rosa, porque a gente vê a febre amarela era uma doença restrita a regiões norte, centro-oeste do país. E a gente vem, Felipe, nos últimos anos, assistindo através dos corredores ecológicos, nós chamamos, a gente consegue mapear através da evidência desses macacos mortos, que é o evento sentinela, que nos chama a atenção. Opa, aqui tem vírus de febre amarela no pedaço. Então, a gente vem acompanhando esses corredores por onde entram a migração do vírus da febre amarela, e a gente vem caminhando e já chegaram na Serra do Mar. Quer dizer, nós estamos hoje com evidências fortes de que o vírus da febre amarela já chegou no litoral. Tanto é que nossas doses fracionadas, nossa campanha no estado, entra para os municípios, inclusive, de todo o litoral paulista. Quer dizer, nós não temos hoje, as distâncias se encurtaram, né? A gente tomava vacina para ir para a Amazônia, para ir para a região centro-oeste, hoje em dia para ir para Campinas, para ir para Sorocaba, para ir para a zona norte de São Paulo, para ir para a praia, a gente
gente já precisa estar vacinado. E a ideia, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, é que todos estejamos no estado de São Paulo vacinados. Só não há correria, não há urgência, né, de fazer a vacina toda essa semana, né? Nós não estamos vivendo um surto urbano. Então, quem vai se deslocar para áreas de risco, sim. Quem não vai se deslocar para áreas de risco pode aguardar, fazer parte dessa sequência de dos programas, dos bairros e dos municípios que estão sendo vacinados, para terminarmos o ano aí com tranquilidade e toda a população vacinada. Ressaltar bem isso para não criar esse pânico que já senão está... as pessoas querem achando que mora aqui em São Paulo, não vai viajar e quer tomar vacina essa semana. Não há necessidade de correria, não há pânico, não há casos urbanos. Só para a gente deixar bem claro aqui, para a vacina ter uma eficácia de 100%, qual que é o tempo... Dona Rosa, leva quantos dias para a pessoa estar a gente em torno de 10 dias, né? Para que a gente possa estar, então, considerando que essa pessoa que foi vacinada está, então, imunizada, né? Ela já pode estar enfrentando o vírus. Em relação à doença, ela pode demorar também um certo tempo para apresentar os sintomas, né? Isso também é um agravante. Às vezes a pessoa... Além de demorar para aparecer os sintomas, a pessoa também demora para procurar ajuda médica. O problema principal, Felipe, que é uma coisa muito importante que a gente deve colocar, é que a febre amarela, ela é, primeiro, uma doença grave. As formas graves da doença têm um alto índice de letalidade, ou seja, nós temos dentro das formas graves aproximadamente 1/3 dos óbitos. Dos casos confirmados que você evidenciou o diagnóstico de febre amarela, 1/3 dos indivíduos evoluem a óbito. De todos os casos, não, mas das formas graves. Qual que é o problema? Muitos pacientes acabam tendo quadros que se confundem com as chamadas outras arboviroses. Se confundem com dengue, podem se confundir com chikungunya ou até com outras infecções. Nós estamos vivendo em paralelo a questão da febre amarela. Recentemente nós tivemos um surto de hepatite A. Então, existem situações onde a elevação das enzimas do fígado, os sintomas que o paciente refere de náusea, de vômitos, eventualmente a pele amarelada, que é o que nós chamamos de icterícia, né? Tudo isso pode acontecer no indivíduo sem estar com febre amarela. Ele pode ter uma hepatite A, pode ter outras doenças, um diagnóstico chamado de diagnóstico diferencial. Falando em febre amarela, os sintomas geralmente eles são relativamente precoces. Depois que houve o contato, a picada do mosquito e inoculou o vírus no indivíduo, esses sintomas podem levar 4, 5 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e começar a manifestar esses sintomas. Nas formas brandas, o indivíduo pode simplesmente, o paciente, ter náusea, febre, às vezes tem dor de cabeça, às vezes não tem, às vezes tem icterícia, às vezes não. Manifestar algum sintoma de sangramento, por exemplo, já indica que é uma evolução mais grave da doença, a própria icterícia também. Qual é a recomendação que nós temos que dar para todas as pessoas? Que realmente, na evidência de sintomas, havendo o antecedente epidemiológico, ou seja, foram para um lugar onde sabidamente é uma área de risco, onde teve contato com um ambiente não urbanizado, em floresta, em mata, deve procurar o atendimento médico se começar a ter sintomas. Por quê? Para avaliação clínica, coleta de exames, não é só o exame para fazer o diagnóstico se tem ou não tem a febre amarela. É importante ressaltar isso. Nós vivemos num ambiente repleto de mosquito de Aedes aegypti e esse ambiente é propenso a outras infecções. Então, até para uma avaliação médica criteriosa que faça um diagnóstico diferencial. Aonde? Nos prontos-socorros. Deve-se procurar o atendimento de emergência para ter essa avaliação prontamente. Dentro dessa avaliação é que nós vamos poder justamente dizer se o indivíduo, o paciente, ele tem um diagnóstico clínico presumido de febre amarela, porque é importante, porque a notificação da doença é dos casos suspeitos. Nós não notificamos caso confirmado, esperar só confirmar por exames que tem a febre amarela. A notificação é de caso suspeito. Houve a suspeita, o paciente é notificado, justamente para isso fazer parte também de um conjunto das chamadas barreiras de prevenção, de evitar que os indivíduos também fiquem fora do ambiente hospitalar, correndo risco, até porque a evolução da doença desfavorável é rápida. Uma vez que o paciente começa a ter esses outros sintomas de febre persistente, piora da função renal, ou seja, o indivíduo começa a ter problemas para urinar, começa a ter uma elevação das enzimas do fígado. Todo esse quadro clínico florido leva o indivíduo a óbito. Pode levar o indivíduo a óbito em até 1/3 dos casos. Isso não é uma estatística nossa, brasileira. Isso segue um padrão mundial. Se nós pegarmos séries mundiais de casos de 1.800 casos num ano, em vários lugares do mundo, cerca de 700 que tem a forma grave evoluem a óbito. Então, 1/3, daí a preocupação em estar vacinando. Não é uma situação onde a gente está diante de uma doença que de cada
100 mil pessoas, uma evolui a óbito. Não, é uma mortalidade mais elevada. Então, a importância de estar orientando a vacinação como um caráter protetor, além das outras medidas, né, o uso de repelentes, inclusive, principalmente para aquelas pessoas que não podem ser imunizadas, né, tendo as medidas de barreira, é de extrema importância para evitar essa mortalidade. Agora, bom, essa vacina fracionada, claro, aí é para ver uma economia também aí de vacinas. Como está essa situação em relação à quantidade? Aqui no estado de São Paulo, o estado está preparado para vacinar todas as pessoas que estão aí? É só lembrar, Felipe, que a vacina é um produto vivo, um produto biológico. Você não produz vacina na quantidade que você quer, né? O que me dá mais 1 milhão, mais 2 milhões, que nem fazemos, por exemplo, com comprimidos, com drágeas, com outros. Então, é um produto que leva um tempo, todo o processo, desde o cultivo daquele vírus, o enfraquecimento, já que é uma vacina de vírus vivo, ele tem que ser atenuado, enfraquecido. Depois, ele é passado por várias passagens, onde a gente vai purificar esse vírus cultivado. Depois ele passa por vários controles de qualidade, ele é estocado, ele tem que testar potência. Ou seja, é um produto que leva desde a sua concepção até a sua entrega no mercado meses, 3, 6 meses, às vezes, numa linha de produção. Então, tudo isso limita o uso em larga escala de uma vacina como essa. Até porque a gente consumia aqui no Brasil um tanto de vacinas e da noite para o dia passamos a demandar uma quantidade muito grande, insuficiente no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. E o Brasil é um dos laboratórios, um dos 2 laboratórios do mundo habilitados na produção, reconhecidos, né, pela Organização Mundial da Saúde como capacitados para a produção da vacina. Um é do laboratório francês, outro laboratório do Rio de Janeiro, Biomanguinhos. E nós fornecemos vacina para a epidemia da África, para todo mundo. Nós somos uma das grandes fontes de fornecimento de vacina para o mundo todo. Então, certamente, a capacidade hoje produtiva brasileira e mundial não atende à demanda que nós temos num curto espaço de tempo. Nós conseguimos produzir vacina para vacinar, por exemplo, toda a população brasileira, em 1, 2 anos a gente conseguiria. Mas, para a situação atual, não é que economia de dinheiro, não há vacina suficiente hoje, num curto espaço de tempo, para vacinar regiões densamente povoadas que nem São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos. Então, a estratégia de fracionamento visa atender num curto espaço de tempo, né? Não temos 2 anos para vacinar todas essas regiões, precisamos vacinar em um período mais curto, uma população grande, né? Então, esse fracionamento se demonstrou seguro, se demonstrou eficaz e, em mundo real, mostrou suficiente para controlar epidemias. Então, é o que certamente, acertadamente, o nosso governo está fazendo hoje. Deixa eu só lembrar aqui, passar o nosso telefone novamente, 33964944. Você que está nos assistindo, quer enviar um comentário, uma pergunta aqui para os nossos convidados, só ligar aqui para o nosso telefone 33964944. Ainda falando sobre essa questão da dose fracionada, os estados que vão aderir a essa campanha, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, é isso mesmo? Por que Minas Gerais? Minas Gerais também teve casos, mas Minas Gerais não entra nessa Minas campanha, já era, né? uma área de recomendação vacinal na rotina, Há mais de 10 anos. Então, você tem uma situação epidemiológica diferente, né? Então, inicialmente se pensou as capitais, né, desses 3 estados, mas depois também o quadro epidemiológico foi mudando e aí isso foi sendo mudado. Acho que tem uma coisa importante também que a gente precisa estar falando, que o único instrumento que a gente tem, o instrumento que a gente tem não é só a vacina, a gente tem um instrumento importante que é o controle do Aedes, né? Para a forma urbana, né? Para a forma urbana que precisamos chamar a atenção sobre isso, né? Quando o colega coloca que tem que notificar imediatamente, né? E para nós, enquanto vigilância, isso é importante porque imediatamente você vai estar percorrendo locais prováveis de infecção, mas também locais por onde essa pessoa passou, ela já pode estar no período de estar transmitindo também, e você tem que estar fazendo os bloqueios para conter aí na área urbana o Aedes. Né? Então, a notificação de um caso gera uma série de ações, né? Também no território, na questão ambiental. E vale ressaltar que a gente precisa continuar no nosso combate ao Aedes, não só pela febre amarela, mas também pela dengue, pela zika, pela chikungunya, que também não nos darão tanta trégua, provavelmente. E outros virão ainda, né? A viremia, que é esse período que a pessoa tem uma maior quantidade de vírus circulante no sangue, é justamente nesses primeiros dias, 4 a 5 dias, que é o período onde você
tem a maior probabilidade de transmitir a infecção a outras pessoas se o mosquito acabar picando presente e levar para outras pessoas. E por isso a nossa necessidade de que essa notificação seja imediata, né? E não só depois que está confirmado o caso, mas para que a gente possa, no território, avaliar, né, focos que possam ter. A gente já conhece o território, há o mapeamento, né, desses territórios, onde são as áreas de fragilidade, para se tomar. E é importante, acho que essa questão. Eu me protejo com a vacina, mas eu também me protejo na medida em que eu não deixo a Aedes estar no meu ambiente. Perfeito. Importantíssimo. Um apelo que a gente faz à população em relação aos macacos, né, para não adentrar as áreas de mata e achar que combater ou pensar que a erradicação do animal vai resolver o problema. Muito pelo contrário, isso é um agravo. Na verdade, o animal ele é a única sentinela que a gente tem dentro daquele ambiente. Ele está sendo picado por mosquitos que são mosquitos da mata. Ele não é um inimigo, ele é um amigo. Então, ele é tão vítima quanto nós. Então, na verdade, ele adoece e o adoecimento, a morte dele é um indicativo precoce de que a gente está tendo problema próximo de nós. A gente teve agressões, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, alguns desses macacos encontrados mortos foram mortos intencionalmente. Com violência. Não pela doença. Não pela doença. E também muitas situações que a gente teve de alguns macacos que eles estavam na casa das pessoas, com as histórias dos macacos, as pessoas largam eles na rua, né? E aí ele está desprotegido, são atropelados, alguns percorrem por fios, né, os saguis, os pequenos saguis, e acabam se acidentando. Eletrocutados. Né, eletrocutados, e então acho que também esse alerta é importante, né? Há áreas da cidade que você tem a presença dos macacos no parque, né? A prefeitura, inclusive, reabriu alguns parques, né? Sim. É uma medida considerada... Então, é uma medida que você, como está sendo avisado, você deve frequentar o parque se já estiver vacinado. Há mais de 10 dias. Há mais de 10 dias, certo? Essa é a recomendação. E aí entra toda essa importância de estar se disseminando essa informação, porque você chega no parque, vê lá a faixa, né? Precisa estar vacinado. Você precisa também ter a responsabilidade de, só um dia, né? E aí você pode ter... Né? Agora, quais são as... Existem causas, houve falha de alguma parte para a gente ter um surto novamente desse de febre amarela ou não? É algo imprevisível? Essa é uma grande questão, Felipe. Hoje, muita gente tenta tentar explicar o que vem acontecendo, que a febre amarela, que estava muito localizada numa região do país, começa a migrar e atingir regiões aqui para o sul, para o sudeste, para o litoral, né? Essa mudança do perfil epidemiológico da doença, não há uma explicação única, né? Certamente, os agravos ao meio ambiente, a proximidade do homem da natureza em regiões de mata, os deslocamentos cada vez mais frequentes, que implique esses problemas ambientais, de barragens, de rios, tudo isso certamente tem um papel e é difícil hoje a gente dizer que uma coisa só é responsável por essa mudança do perfil da febre amarela. Então, não há, pelo menos até onde eu saiba, não sei se os colegas querem complementar, uma explicação muito fiel para explicar exatamente o que vem acontecendo, esse aumento dos casos de febre amarela e essas epidemias. A gente vive ciclicamente algumas epidemias de febre amarela, mas desta magnitude nessas regiões, tanto é que a febre amarela aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, está atingindo pela primeira vez uma população que nunca foi vacinada, né? É diferente de Minas, como você comentou, onde já há mais de uma década se vacina todo o estado. Então, nós já temos uma cobertura e os casos que ocorreram no ano passado em Minas e estão voltando a aconteceram em indivíduos não vacinados, né? Então, zona de mata, indivíduos não vacinados, naquele sítio, naquelas regiões onde, infelizmente, o indivíduo vive lá, é fornecida a vacina gratuitamente e não houve aí a procura, não houve ainda a vacinação desses indivíduos. Então, aqui em São Paulo, nós temos um contingente populacional nunca antes vacinado, porque nunca fez parte do calendário vacinal em São Paulo, pelo menos nas últimas décadas. Vocês gostariam de complementar? Em verdade, essa questão, né, como o colega colocou, é muito pertinente porque a tendência é a gente buscar uma teoria, né, uma coisa que justificasse isso, né? E sem dúvida, quando a gente observa do ano passado para cá, seguiu um padrão, né, de Minas Gerais para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, regiões que não estavam dentro desse perfil anteriormente.
Mas os fenômenos ambientais, eles podem não se limitar a um grande desastre, né, necessariamente. O que a gente deve entender é que todo e qualquer fenômeno ambiental, mesmo a ocupação desordenada, muitas vezes de ambientes onde não deveriam existir moradias, mas por uma série de fatores, né, acabam acontecendo, essa ocupação desordenada, na verdade, faz o efeito inverso, né? Não é que o vírus está avançando a região urbana, na verdade, a região urbana, muitas vezes, acaba avançando e se confundindo com regiões onde existe o vírus. Daí, para acontecer dentro de uma unidade tão populosa e povoada como a nossa, um surto é uma questão, às vezes, de semanas ou dias. Daí a importância de tentar bloquear isso. Ana Rosa, gostaria de complementar essa questão? Eu acho que os colegas já exploraram. Resumiram bem, né? É. E toda essa preocupação, então, para a gente não voltar a febre amarela urbana, desde 1942, né? A vacina é disponível aqui no Brasil desde 1937, né? A vacina nessa época, na década de 30, no final da década de 30, que conseguiu a erradicação da febre amarela urbana. E os casos, nas últimas décadas, vêm sendo restritos às áreas silvestres, nesse ciclo silvestre que a gente falou. Macaco infectado, mosquitos da selva picando eventualmente, acidentalmente, seres humanos que participam desse ciclo silvestre. E aí esse é a nossa ações de imunização, de vacinação e todas as outras ações que a Rosa comentou, no sentido de evitar a reintrodução da sua forma urbana, que aí para controle seria muito mais difícil do que você restringir a vacinação ou as ações de imunização naqueles indivíduos que frequentam as áreas silvestres, as zonas de risco, né? Ainda tem gente que diz, né, a gente escutou isso no começo da vacinação, correntes aí de pessoas falando que a vacina podia ser perigosa, ter efeitos colaterais. O quanto disso aí é mito, o quanto tem razão? Sim, nós sempre devemos entender que essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado. Quando a gente reitera isso muitas vezes, é por quê? Porque ela traz alguns efeitos colaterais, uma incidência de efeitos colaterais um pouquinho maior do que uma vacina, por exemplo, como uma vacina de gripe, uma vacina de vírus inativado, uma dose de reforço para tétano. Essas vacinas geralmente são absolutamente ou quase que na sua totalidade inócuas, com efeitos locais apenas geralmente da aplicação e que são passageiros. Quando nós colocamos uma vacina com um vírus que é vivo dentro de um indivíduo, existe a chance desse vírus, na verdade, se tornar um causador de uma doença. Em quem? Na pessoa que não poderia receber a vacina, na pessoa que tem a imunidade muito baixa. Por isso, a necessidade da avaliação médica em qualquer caso que exista uma suspeita de que esse indivíduo não deva receber a vacina. Por exemplo, nós temos uma população com uma faixa etária cada vez mais elevada e é uma preocupação do idoso em receber a vacina, né? É proibido o idoso receber a vacina? Não. É contraindicação absoluta? Não. Mas tem que ter uma avaliação médica. Por quê? Porque se esse paciente idoso, da mesma forma como um paciente jovem, ele usar corticoides, ele usar alguma medicação para alguma doença, por exemplo, uma artrite, um lúpus, alguma doença da imunidade, pacientes com AIDS que têm a imunidade muito baixa, são algumas das muitas condições, e por isso que isso deve ser avaliado individualmente, que não poderiam receber a vacina. Por quê? Pelo risco de desenvolver uma doença que a gente chama de doença vacinal. Esse risco é alto? Não, é baixo. É um risco baixo. A gente deve reiterar que esse risco é baixo. E são dois grandes problemas de maior gravidade que podem acontecer nesses pacientes. Um é um fenômeno que a gente chama de fenômeno neurotrópico e um é um fenômeno que a gente chama de viscerotrópico. Traduzindo isso em um termo mais geral, a doença, a vacina acabar causando um quadro semelhante à doença da febre amarela numa pessoa que tem a imunidade extremamente baixa que não poderia ter recebido essa vacina, né? Ou sintomas neurológicos. A incidência desses sintomas é muito baixa. Só que nós devemos lembrar que agora, nesse momento, nós estamos vacinando um grande contingente populacional. Então, certamente, podem aparecer casos que a pessoa não deveria ter recebido a vacina e inadvertidamente recebeu. Ou mesmo nas pessoas que não tinham nenhuma contraindicação a princípio, porque sequer sabiam que tinham alguma doença relacionada à imunidade.
Mas, justamente por assim, a gente tem que tomar cuidado em também não sair orientando todas as pessoas a fazerem uma imunização obrigatória, mas também não criar pânico no sentido de que esses eventos adversos, esses efeitos colaterais, vão acontecer num contingente grande da população, porque não é verdade. Os mais comuns, depois que se faz a aplicação da vacina, que é uma reação esperada, natural, nos primeiros dias não sentir nenhum efeito colateral, depois de 6 a 7 dias, eventualmente a pessoa pode ter um pouquinho de dor muscular, algum sintoma um pouco mais frustro, né? Dor de cabeça, tudo passageiro, nada que vai progredir. Se algo acontecer de maior monta depois desse período, ou seja, febre persistente, mal-estar, náusea, vômito, e por causa da vacina e não porque foi em algum lugar de risco, a pessoa deve procurar um pronto-socorro imediatamente, inclusive porque deve ser notificado para a coleta do exame para ver se o doente não desenvolveu uma doença vacinal, uma doença pela vacina. Então, por quê? Porque o vírus da vacina tem que ser identificado, né? Justamente com exames de sangue. Bom, para a gente deixar, eu acho que sempre é importante ressaltar aí, as principais áreas de risco e quem deve se vacinar. Acho que são questões, quem gostaria. Bom, as áreas de risco a gente sempre são muito dinâmicas, né, Felipe? O que a gente disser hoje aqui pode ser que amanhã, pela evidência de se encontrar um macaco, um primata com doença, isso mude. Então, é importante a gente sempre consultar os órgãos públicos que divulgam os municípios, as áreas onde há indicação de vacinas. Então, isso é importante, isso é dinâmico, isso muda. Os órgãos confiáveis também, né? É importante a gente falar que normalmente quando tem essas notícias, acontecem muitas notícias falsas também nas redes sociais. Exatamente. É muito comum mesmo. Então, é importante nesses órgãos oficiais a gente procurar saber que se o seu município que você vive está incluído, se o seu bairro, sua região necessita de vacinação. Quem deve ser vacinado? Indivíduos de 9 meses, crianças a partir dos 9 meses, até os menores de 60 anos de idade, na rotina, exceto nas situações onde o Rodrigo acabou de comentar. Pacientes que têm alguma baixa da sua imunidade por qualquer motivo. Gestantes e mulheres que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade também devem ser avaliados o seu risco, porque é um grupo que também pode responder mal à vacina, pode trazer algum prejuízo ao bebê, então precisam ser avaliados se realmente precisam ser vacinados. Lembrar que não há uma necessidade de avaliação médica para receber vacina se você faz parte desse grupo. As equipes de vacinação do nosso estado e município saberão avaliar nos seus postos de saúde as condições dos pacientes de acordo com os medicamentos que recebem, da doença que tem, se podem ou não receber a vacinação. Então, tem um câncer, está em quimioterapia, um transplantado, é portador do vírus HIV, vive com AIDS, essas pessoas precisam ser avaliadas individualmente. População saudável, que não tem nenhuma dessas doenças crônicas, de 9 até 60 anos de idade, devem ser vacinadas nessas regiões onde tem indicação. Acima dos 60 anos, também, só que aí avaliando, como o Rodrigo comentou, sua condição de saúde pela própria equipe de saúde. Gestantes e mulheres que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade devem também ter sua avaliação individualizada. Bom, nosso tempo já está chegando aí ao fim. Gostaria de uma consideração final de cada um. A gente pode começar aqui pelo Rodrigo. Fique à vontade. As considerações em relação a esse momento que nós estamos vivendo, né? Elas se voltam muito não só para a questão da vacinação, né? É importante que a gente deva colocar tudo o que norteia essa doença. Então, sem dúvida, a vacinação é o ponto que nós focamos mais, a gente acaba conversando mais sobre a vacinação, mas não se esquecer do combate ao Aedes aegypti. O combate ao Aedes aegypti, ele tem uma série de importâncias, não só relacionada à febre amarela, mas, sobretudo, a toda a gama de doenças que ele pode trazer com ele. Então, a dengue, o chikungunya, o próprio zika vírus, uma série de outras arboviroses que podem ser transmitidas por esse mosquito. Se nós conseguirmos erradicar esse mosquito, e o cuidado de cada cidadão é muito importante nesse processo, certamente é uma medida em paralelo à imunização, na qual nós vamos estar diminuindo o risco de aquisição da doença e de ter um novo ciclo de febre amarela urbana, que, infelizmente, pelo momento ao qual nós estamos vivendo, ainda não está completamente descartado. Todas as medidas estão sendo tomadas pelos governos para se tentar bloquear isso e cabe à população também fazer o seu papel em relação ao controle do vetor. Tá certo, eu já aproveito para agradecer a participação do Rodrigo Contreira, que é infectologista aqui da Santa Casa de São Paulo. Com a palavra agora a dona Rosa Maria.
Eu acho que é importante que o Rodrigo falou a questão do controle do Aedes, né? Eu acho que isso é uma luta permanente, né? O pessoal das zoonoses em todo o território do município de São Paulo. É importante também a vacina estar chegando, né? Para começarmos a dose fracionada. A gente precisa ter calma da população, como a gente já falou, todos falamos aqui. Todas as unidades por território vai ser organizado para essa vacinação, a segurança, né, da vacina, é importante a gente estar ressaltando, né, para que a população não precise levantar à meia-noite, a 1h, às 2h da manhã, ir para a fila, né, porque isso tem que ter tranquilidade para a população, para também termos tranquilidade com as equipes técnicas, né, que estão treinadas, capacitadas para aplicar essa vacina adequadamente, né, com a população que necessita dela, as orientações que em alguns momentos são individuais, né, em todos os serviços, isso eu acho que é muito importante, eu acho que é uma colaboração entre a população, os técnicos, os profissionais que estão no serviço. Está ótimo. Serão divulgados os postos, né, onde estarão sendo acontecida a vacinação, disponíveis no nosso site da Prefeitura. Tá certo. Dona Rosa Maria Dias Nakazaki, diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa, também muito obrigado pela participação nos esclarecimentos. Obrigada. E agora, rapidinho aqui para a gente encerrar, nós temos já está aqui no limite. Renato. Eu acho que tudo que foi dito da febre amarela já foi dito aqui. Eu só chamo a atenção, acho que a febre amarela, esse momento, só nos traz mais uma vez a evidência da importância da imunização, né? As vacinas fazendo parte aí, não só do calendário da criança, mas também do adulto, do adolescente, do viajante, da gestante. Então, vacinas foram capazes, Felipe, de erradicar doenças aqui nas Américas, o sarampo, a rubéola, o tétano, a polio, a varíola, e a gente tem certeza que as vacinas vão cumprir um papel, mais uma vez, no controle dessa epidemia. Eu convido os seus telespectadores a acessar o site da Sociedade, a Sociedade Brasileira de Imunizações, onde nós temos, inclusive, uma página, uma aba do site para família, chama famíliasbim.org. Vocês podem consultar o site, onde vocês têm toda a informação, uma verdadeira enciclopédia de vacinas aí para toda a população, com orientações de vacinas, com depoimentos de gente que já teve doença, gente que pode ser vacinado, que poderia ter evitado. Então, convido vocês aí a se vacinarem, não só contra a febre amarela, mas hepatite, sarampo, tétano, muitas doenças hoje preveníveis por vacina que podem ser evitadas. Tá certo. Agradeço também a participação do Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado também. Obrigado, Felipe, pela presença. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.